repara só, porque nós socialistas somos confrontados muito com esse negócio, né, de que nós somos utópicos, né? Existe uma maneira de argumentar que diminui um pouco o fardo da construção de alguma coisa nova. Pensa bem, se a gente recuar no tempo, a humanidade, num certo sentido, ela já operou maravilhas e coisas mágicas. Quer ver? Era uma coisa impossível de se imaginar fazer uma coisa tão grande, toda feita de ferro e aço, e que aquilo não submergisse. A ideia de fazer um navio baseado em ferro e aço era uma coisa de loucos. A humanidade fez e os navios funcionam assim. Mais louco e utópico, no mau sentido da palavra, era imaginar que o ser humano pudesse voar. E o ser humano voou. Né? E aí vai. O capitalismo ele produz, do ponto de vista das matérias, muitas riquezas, mas que não satisfaz as necessidades humanas. O grande trunfo do capitalismo, enquanto promessa, é, em tese, a liberdade, mas, na verdade, a liberdade só da mercadoria. O povo não tem a liberdade de transitar entre um país e outro, não tem a liberdade de consumir. Isso, o capitalismo diz que dá todas as oportunidades iguais a todo mundo. E aí coloca que, na verdade, não há problema em relação às populações negras, por exemplo, porque há oportunidade para todos, é só estudar. Só que escola é essa, que saúde é essa, que qualidade de vida esse capitalismo propõe. É uma sociedade que está decadente, destruída, destrói a natureza, a humanidade, coloca a África, né, um continente inteiro, né, jogado na miséria, na AIDS, né, ou seja, uma situação que é insustentável. Uma das dimensões dessa crise planetária do capitalismo é a dimensão ambiental. Nós estamos consumindo muito mais do que a Terra pode repor já há algum tempo. Mas, por outro lado, ele tem demonstrado também ter bastante flexibilidade para superar crises. Tem demonstrado capacidade de encontrar novas formas de acumulação, novos espaços de valorização do capital, inclusão de novos produtos, invenção de novos produtos. O capitalismo não vai se jogar no abismo sozinho, ele precisa de um empurrão, estamos aí para isso. Eram dois guerrilheiros às vésperas da Revolução. Um capitão e um soldado num acampamento da selva do Maiamba. O soldado pergunta ao capitão: "E depois que fizermos a revolução, capitão, o que vai acontecer quando chegarmos ao poder?" "Nós vamos construir o socialismo", responde o capitão. "Só que isso demora 30 ou 50 anos. Ao final de 5 anos, o povo vai começar a dizer que esse tal socialismo não resolveu esse ou aquele problema dele. E vai ser verdade, porque é impossível resolver tantos problemas em um país atrasado em apenas 5 anos." Nós estamos numa crise típica, né? Ou seja, as empresas pararam de produzir, não porque as pessoas não precisem de produto, mas porque ela não consegue vender, não consegue realizar a mais-valia. Ali para o capitalista pouco importa se está produzindo uma geladeira ou um revólver, uma munição. Ele tem que vender, ele tem que completar o seu ciclo de produção. Então, estamos tipicamente nessa crise. E como não se tem mais crédito para que se realize a mais-valia, as pessoas também não têm renda porque ele explora, concentra. Então, nós estamos nesse momento, numa crise típica de excesso de produção, onde as pessoas não conseguem adquirir os seus valores de uso. O que a gente percebeu nesse período é que houve um incremento incrível de produtividade e,
por outro lado, a ampla maioria da população está fora dos ganhos dessa produtividade. Enfim, existe uma grande propaganda e existe a propaganda de que as pessoas podem ser felizes consumindo, né? Só que a realidade é um pouco diferente, né? Principalmente para os jovens pobres, negros, moradores da periferia, sabem que com R$460 por mês, ou às vezes metade disso, ou às vezes nem isso, é impossível satisfazer a todas as suas vontades. Todas as mudanças, a promessa era que para ampliar a capacidade de produção e uma promessa de que mais gente viveria melhor, atingiria o nível de consumo e, através do consumo, realizar a sua felicidade. Essa civilização, baseada nesse padrão de produção, de consumo, não é? De não respeito aos limites da própria natureza, de uma civilização baseada no individualismo, consumista, egoísta, que aí está, ela é completamente insustentável do ponto de vista da vida, não só da vida da espécie humana, mas da vida no próprio planeta. Então, não são várias crises, é uma crise. Quer dizer, quando você olha para a crise econômica e para a crise ambiental, o que você tem, na verdade, é um questionamento sobre o próprio modelo de civilização. É, na verdade, uma crise de civilização, desse sistema que está aí, que é o que a gente precisaria derrubar. Eu acho que a gente tem que fazer uma batalha contra o senso comum dessas eternidades, né? Acho que é muito mesquinho, é muito curto pensar na eternidade dessas coisas. Eu acho que é uma batalha que a gente pode fazer, né? O capitalismo é muito recente, e imaginar que ele pode ser eterno, quando nada é eterno na história, tudo que está à nossa volta, né, não é eterno, né? Só a morte é eterna, e há controvérsias, tem médicos que começam a questionar isso, então não faz muito sentido, né, imaginar que essa maneira, né, caótica, né, de organização econômica, né, da sociedade seja eterna. Eu acho que a gente pode apresentar o socialismo, reapresentar, porque a gente já tem falado isso há muito tempo, mas é uma ótima oportunidade nesse momento de mostrar que a gente tem um outro caminho, que não é esse caminho em que existe um privilégio só para alguns. Então acho que a gente está num momento, porque toda crise ela é uma possibilidade de você mudar o que está existindo, em qualquer momento de crise, tanto na crise pessoal, principalmente numa crise de Estado, de estrutura na economia como está. Então, a gente pode aproveitar esse momento para a resposta, uma grande oportunidade. Nós achamos que a saída é socialista, sim, tá? Nós somos socialistas e que durante a crise é fácil falar do socialismo. Por quê? Porque nós agora temos que atacar o capital, nós temos que mostrar para a população que está sentindo na pele o que é o capital. É um curso de como é que funciona a sociedade, é um curso, a crise econômica é um curso do que é o Estado burguês. Até agora a saída dos governos diante da crise foi mais dinheiro para os banqueiros, mais dinheiro para o capital, mais dinheiro para as empresas e para os trabalhadores não há segurança nenhuma. Mas o que diríamos às pessoas, capitão? Pergunta o soldado. Diremos que eles estão sendo agitados por elementos contra-revolucionários, responde o capitão. E vai ser verdade também, porque qualquer regime cria seus elementos de oposição. Então, vamos reforçar a segurança, aumentar a disciplina e fazer limpezas. O centralismo se reforça e a democracia desaparece. Da vigilância necessária se passa um ambiente policial dentro do partido, e a crítica se afoga em seu seio. O dramático é que, objetivamente, não se pode escapar disso. Mas depende dos homens, não é, capitão? Até agora a saída dos governos mais dinheiro para o banqueiro, mais dinheiro para o fiscal, mais dinheiro